dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Vamos pedir a todos que se unam a nós nesse instante, elevando os pensamentos aos pés de Deus nosso Pai. Vamos pedir a Ele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que envolva todos nós nesse momento, derramando as suas bênçãos, derramando a sua luz, que todos nós possamos hoje receber mais uma gota do conhecimento que os benfeitores amigos prepararam para nós, que a nossa irmã Rose possa ser envolvida carinhosamente pela espiritualidade maior, que ela consiga de forma harmoniosa pegar todos os ensinamentos que preparou para esse dia. Vamos agradecer aos nossos irmãos e irmãs que do plano espiritual nos assistem, nos auxiliam, nos amparam, aos nossos anjos guardiães, que muito provavelmente nos inspiraram a estar aqui hoje, nesta casa bendita, para receber valiosos ensinamentos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos todos nós conseguirmos desligar dos nossos afazeres do cotidiano para nos concentrar unicamente aqui, agora, nas lições, nos ensinamentos que com certeza a espiritualidade maior inspirou a nossa irmã Rose para nos trazer nessa hora. Em nome de Jesus, nosso Mestre amado, nós suplicamos a Deus, nosso Pai, que nos ajude para que saibamos aproveitar a oportunidade do momento e saibamos fazer a Sua vontade hoje e sempre, e não a nossa. Muito obrigado, Pai, que assim seja. E com esta oração, nós convidamos a nossa irmã Rose, que tão carinhosamente aceitou o convite para trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós. Rose. Bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa manhã de domingo. Para nós é sempre uma alegria imensa estarmos aqui nesta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Agradecer também ao nosso irmão Martinal, que é sempre uma alegria ter conosco. E agora já vamos chamá-lo novamente, porque ele estava numa atividade noturna, agora não está mais. Então, se preparem. E a nossa mensagem, a nossa reflexão na manhã de hoje, como nós estamos vendo, é sobre o autoconhecimento. Nós nos embasamos no Livro dos Espíritos e também no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E quando a gente fala assim autoconhecimento, eu gostaria de fazer um convite inicial. Nós somos esses seres imortais, estamos aqui momentaneamente reencarnados para trafegarmos pela senda da evolução espiritual,
e conquistarmos o passaporte necessário para adentrarmos em outros estágios da evolução espiritual. Eu sempre digo assim que nós estamos no início dessa caminhada. Saímos do mundo primitivo, eu sempre considero assim, não estamos mais no mundo de provas e expiações, nós estamos no momento de transição, não é mesmo? No momento transitório, porque nós estamos vivendo um momento de despedida desse estágio, para que nós possamos um dia retornar ao mundo na condição de espírito regenerado, né? Promovendo o nosso planeta Terra nessa condição. Mas para isso eu gostaria de trazer primeiramente, quando essa grande interrogação é para que a gente faça essa viagem interior. Todos nós recebemos conhecimento, informação desde tenra idade, não é assim? Sim ou não? Os desencarnados já responderam, sim ou não? Então, vamos fazer essa viagem nesta vida, porque as anteriores a gente recebe a misericórdia divina pelo esquecimento do passado, né? Para não interferir nas nossas decisões atuais e a gente suplantar todas as situações e circunstâncias que ocorrem na nossa presente encarnação. Então vamos trazer na nossa lembrança, desde o momento que a gente lembra, alguns lembram de 3 anos, a partir de 4, de 5. Então cada um vai trazer na sua memória esses momentos, as primeiras lições que receberam, os primeiros ensinamentos, quando fomos para os bancos escolares e depois fomos, né, recebendo muitas informações, não é assim? Até a nossa fase juvenil, a nossa fase da juventude e chegando aos nossos dias atuais. Eu já estou aposentada, muitos aqui com certeza ainda estão na ativa. Então traz para si todo esse conhecimento, toda essa bagagem de informação que ele já recebeu até este momento, correto? Combinado? Sim ou não? Acho que não tomaram café da manhã. Sim. Então vamos trazer toda essa bagagem. Isso é o conhecimento que nós recebemos. Mas tem um outro detalhe. Paulo de Tarso ele já dizia, não é? Que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nós também precisamos fazer essa triagem de tudo que a gente recebe, de todo conhecimento, porque a cada segundo, a cada momento da nossa vida, nós estamos fazendo essa transmutação, essas alterações naquilo que a gente vai conhecendo de novo, a gente vai reformulando e assim a gente vai fazendo esse autoconhecimento de nós mesmos. Então vamos ver aqui o que é que Leon Denis vai dizer para nós nesse primeiro instante, quando a gente já fez esse panorama desta existência, desta encarnação. Não vamos nem entrar no mérito da questão anterior. Então ele vai dizer para nós que a vontade é a maior de todas as potências, em sua ação comparável ao ímã. Olha que frase espetacular que ele coloca para nós. Quer dizer que nós temos essa potência interior. Vamos reportar-nos lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu amo esse capítulo, porque ele vai dizer para nós, lá nesse item 12, quando Kardec vai dissertar sobre a fé humana e divina. E esse espírito, ele se identifica como espírito protetor. Ele deu essa mensagem em 1863. Chegando em casa, leiam na íntegra, porque eu vou me reportar só a parte final. Ele vou falar com minhas palavras para a gente fechar isso que Leon Denis está falando aqui para nós. Então, nesse item lá, no capítulo 19, item 12, no final, o Espírito vai dizer assim: repito, se todos os encarnados tivessem consciência da força que em si trazem e se colocassem à vontade a serviço dessa força,
faria aquilo que até hoje chamamos de milagre, e que nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Percebe o que Leon Denis está dizendo aqui para nós? Que desde o momento da nossa criação, o Pai nos dotou de todas as potencialidades necessárias para que nós possamos alavancar através da nossa vontade os recursos necessários para avançarmos na senda da evolução. Nós não podemos esquecer disso, que somos herdeiros da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é o nosso Criador. Então são fatores que nós precisamos reter na nossa memória. E aí nós vamos lá para a questão 121 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. E aí os espíritos da codificação respondem para ele: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Olha só, de novo, a vontade vem mobilizar as nossas ações. Então, é o motor que vai girar os meus anseios, que vai tocar, vamos dizer assim, naqueles pontos, se eu tomei o caminho indevido, vamos dizer assim. Agora nós vamos nos reportar para todas as vidas pregressas. Nós sabemos que somos reencarnacionistas, não estamos aqui pela primeira vez e trazemos também na nossa bagagem espiritual os reflexos do passado. Assim como aquilo que nós estamos plantando hoje, no futuro nós vamos colher, inevitavelmente. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, essa nossa imperfeição, eu não gosto de colocar falta, são imperfeições, porque somos espíritos perfeccionistas, a caminho da nossa trajetória evolutiva. Então, são as imperfeições pelas escolhas que nós tomamos anteriormente. Então, muitas vezes, repito, essas tendências predominam. Aí a minha vontade vai para a prática do mal, como para a prática do bem. Então, a minha vontade vai ser a supremacia no momento que eu tomar a decisão que eu desejo. Então, são muito cuidado que nós temos que tomar. Por isso eu coloco muitas interrogações, porque tudo na vida é interrogação. E a nossa doutrina também tem o tripé da filosofia, da filosofia, da ciência, com as consequências morais daquilo que nós entendemos de religiosidade no contato com o nosso Pai. Aí Kardec pergunta de novo, qual o meio? Olha que interessante. Se nós temos todas essas potencialidades, como então que eu vou agir de forma mais eficiente, para melhorar nessa vida e resistir à atração das tentações nefastas na nossa vida? E olha o que os Espíritos responderam de novo. Isso tudo está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele vai dizer para nós, um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, todos nós acredito que sabemos que nós dizemos que é uma frase socrática. Não é uma frase socrática criada por ele. É que ele, quando visitou o templo de Delfos, o oráculo de Delfos em Atenas, ele viu essa frase original: conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Só que Sócrates adotou para si essa frase, conhece-te mesmo, e ele viveu. Por isso nós consideramos como uma frase socrática, E quantos ensinamentos maravilhosos. E aí, para Sócrates, conhecermos
intimamente, é passar-nos da aparência à nossa essência, da opinião ao conceito, porque a gente tem opinião de tanta coisa, né? A gente prejulga, a gente faz um monte de coisa. Do ponto de vista individual, a ideia é universal. Então nós temos que aprender a abrir a nossa mente, né? É a busca da verdade. No Evangelho também já diz para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse conhecer a verdade é esse mergulho íntimo. A base, e aí ele vai dizer também que a base para todos os conhecimentos era o autoconhecimento. Isso tudo já 470 anos de Cristo, que é o período que Sócrates viveu na Terra, né? De 470 a 399. Então veja só, propunha que o homem, antes de querer persuadir os outros, deveria primeiro e antes de tudo conhecer-se a si mesmo. Então é muito, muito importante que a gente assimile tudo isso. E para ele também, veja só, o conhecimento leva o homem à vivência de valores como a justiça, a coragem, a amizade, a piedade, o amor, a beleza, a temperança, a prudência, e assim vai todas as outras virtudes, né? Que constituem os ideais do sábio e do verdadeiro cristão. Se a gente for lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata, né, do ser perfeito, nós vamos ver lá os caracteres do homem de bem, que vem de encontro a tudo isso aqui que nós estamos relembrando na frase de Sócrates. Porque para Sócrates também o ideal de busca do homem deveria ser sempre o bem. E ele via na ética e na moral as bases para alcançar todos esses ideais. Aí a gente faz essa pergunta para nós também: como é que nós estamos hoje diante de todo esse panorama transitório que nós estamos vivendo? Porque a gente recebe uma enxurralhada de informações em todos os meios de comunicação, não é mesmo? E só que nós devemos aprender a fazer a triagem, porque nós também somos responsáveis por aquilo que nós transmitimos. E olha só, para todos nós, né, que desejamos realmente nos autoconhecer, olha só, essa é uma frase de Santo Agostinho, né? Vamos dizer assim, que ele vem relembrar também para nós lá na questão 919A do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, para todos nós, vamos dizer assim, né, que desejamos nos autoconhecer e para fazer em nós essa reforma moral necessária a conquistarmos essa felicidade eterna, nós devemos realmente relembrar diariamente os ensinamentos desse grande filósofo que foi Santo Agostinho. E ele foi tão importante na comunicação da preparação da nossa doutrina, que nós temos lá no Evangelho também, né? Além do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Aí ele vai dizer assim, olha o que ele fala: fazei o que eu fazia. Isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, 919A. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Acho que ele está muito acima. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E como será que nós em algum momento da nossa vida, a gente também... Será que em algum momento da nossa vida nós também fazemos esses questionamentos para que a gente possa igualmente identificar
identificar qual é o sentimento que eu preciso trabalhar para me melhorar. Será que é a paciência, a resignação, a tolerância, a compreensão? Porque Jesus também diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se alguém vos bater na face direita, oferecer também a outra. Mas essa outra face não é para ser batida fisicamente, né? É a face do amor, da compreensão, do entendimento, do perdão, da resignação e também da determinação, porque precisamos seguir na senda da evolução. Então, como seres imortais que somos, nós precisamos sempre seguir esses ensinamentos que nos conduzirá realmente a essa felicidade plena que nós buscamos sempre e às vezes por caminhos que nos levam a outras decisões e a outras consequências, não é mesmo? E aí ele vai dizer para nós que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos. E é verdade, porque a gente vai vivendo nessa correria, né, do dia a dia da nossa existência e às vezes atropelamos tudo e aí nós cometemos os desatinos, vamos dizer assim, né? Sem a gente nem perceber que estamos causando qualquer deslize ou ferindo a sensibilidade do nosso semelhante, porque tudo é contabilizado. Unicamente por não prescrutarmos a natureza e o modo dos nossos atos. Então nós precisamos realmente ter esse cuidado, fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhor do que ontem e melhores do que hoje, amanhã sermos melhores do que hoje. Esse é o nosso desiderato. A finalidade maior para o qual o Pai nos criou, porque Ele nos dá essa oportunidade através do portal reencarnatório. E aí, a forma, ele vai dizer ainda para nós, que a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Então, às vezes, nós deixamos de lado esses ensinamentos e vamos vivendo no dia a dia conforme o dia se apresenta. Mas nós precisamos fazer sempre essa autoanálise, essa viagem, mergulhar para dentro de nós mesmos, para extrair o nosso potencial, né? E educar as nossas fragilidades espirituais. Então, aquela exige resposta categórica quando a gente começa a fazer essas interrogações para todas as nossas ações, nossos pensamentos, né? Sempre nós teremos um sim e um não para aquelas respostas que a gente, para aquelas perguntas que a gente fizer para nós mesmos, né? Que não abre lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais, porque a gente vai se perguntando, vai surgindo outras questões que nós precisamos trabalhar. É a realidade da vida, né? Por isso nós vamos filosofando, levantando as questões, analisando diante de toda a bagagem de conhecimento que nós todos temos. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que ainda existe em nós. Então aí a gente vai saber exatamente como é que nós estamos, em que momento que nós nos situamos na presente existência e como estão as nossas ações diante de tudo, né? Porque no seio familiar, na nossa atividade profissional, no nosso núcleo de amizade fraterna, nos ambientes sociais, nas casas da nossa opção da religiosidade, enfim, em todos os palcos do mundo onde eu atuo. Nós vamos saber identificar como é que nós estamos, conhecendo toda essa doutrina que nos esclarece, nos fortalece e nos impulsiona sempre para o progresso, porque ela é uma doutrina progressista. E lá no capítulo 21 do livro
de Leon Denis, né, que nós já mencionamos, ele vai tratar da consciência e o sentido íntimo. Olha o que ele fala para nós. Assim, consoante, deflui desses ensinamentos. É o conhecimento de si mesmo o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. Então, quando nós levantamos esses questionamentos, fazendo essa viagem para dentro de nós, para a nossa intimidade, nós vamos já identificando tudo aquilo que nós precisamos ajustar perante a nossa contabilidade. E assim nós vamos progredindo gradativamente. Né? O processo de renovação para o bem é longo. Nossa, se a gente se reportar desde o momento da nossa criação na condição de simples e ignorantes, passando pelos reinos inferiores da natureza até chegar aos nossos dias, quantos caminhos nós já percorremos, né? Então é longo, pois que depende do esforço de vontade de cada um no sentido da sua autoeducação. Olha a vontade aparecendo de novo aí para nós, né? Mas inevitável, de acordo com a lei do progresso, que todos os seres estão submetidos. A gente sempre ouve dizer assim no movimento espírita, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Quando nós temos já esse conhecimento embasado espiritualmente, nós vamos pelo amor, pela nossa livre e espontânea vontade. Nós todos viemos para cá, alguém empurrou algum de nós e disse, não, você é obrigado a ir na casa espírita. Alguém fez isso? Ninguém, não é? Nós não estamos aqui por nossa livre vontade? Estamos, porque nós já despertamos anteriormente a nossa consciência. Então, nós estamos vindo pela prática do bem e do amor, porque desejamos ser melhores amanhã. Ou ainda hoje, né? Porque hoje a gente já passa com esse conhecimento, igual o aluno que está nos bancos escolares, ele tem que fazer a prova para provar para o professor que ele tem que passar de ano, não é assim? Nós também estamos no caminho da vida, comprovando uns para com os outros, na convivência diária, que esse evangelho já está implantado no nosso coração. Então aí a gente caminha com mais tranquilidade, com mais consciência dessa verdade, ou pela dor, pelo sofrimento, se a gente se rebelar diante das verdades. Então o nosso Pai, ele tem todas as possibilidades, ele nos deu o livre-arbítrio, nós fazemos a escolha, mas temos que corresponder às consequências dos nossos atos. Então a culpa é dele? Não, nós é que mobilizamos a roda dessas verdades, né? Eu estou policiando aqui o nosso horário para a gente ser disciplinado também, né? Porque esse também é um outro item que nós precisamos obedecer. Aí Leon Denis, ele vai dizer lá no capítulo 24, quando ele trata da disciplina do pensamento e do caráter. Olha só, nós vamos encerrar com essa parte aqui, para a gente não extrapolar o horário, porque a casa tem outras atividades. Então aí ele vai dizer para nós, para que possamos, entretanto, realizar esse encontro conosco mesmo, olha como é importante isso que ele vai falar. Com vistas à perfeição, é necessário, em especial, aprender a disciplinar o pensamento. E por que ele vai dizer isso para nós? Isso aqui é importantíssimo. Ele vai dizer para nós, o pensamento é criador. Por que ele está dizendo que é o pensamento criador? Porque no plano espiritual, e mesmo entre nós, encarnado e desencarnado, porque tanto Paulo de Tarso quanto André Luiz, eles já afirmam que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Todos nós que estudamos a doutrina sabemos disso. Porque às vezes nós chamamos assim o plano físico e indicamos o plano espiritual como se estivesse longe de nós. Não, eles então entrelaçados, os dois planos da vida. E no plano espiritual nós não articulamos palavra. Basta pensar, e o meu pensamento cria forma na psicosfera.
E é isso que os Espíritos veem. Ele faz a nossa leitura. Porque tudo aquilo que pensamos, nós estamos plasmando na psicosfera do planeta Terra. Eu estou irradiando a expansão do meu pensamento, criando forma, imagem. Por isso que ele está dizendo para nós que o pensamento é criador. Não atua, olha que coisa importante que ele vai falar aqui para nós. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, dependendo daquilo que eu estou exteriorizando e expressando pelo meu pensamento. Atua principalmente em nós. Alguém aqui conhece uma pessoa, né, com pensamentos de muita negatividade? Já perceberam? Alguém gosta de ficar do lado dessa pessoa? Ela irradia uma energia que penetra no nosso centro de força, que é a nossa expansão, refletindo a irradiação da nossa aura, conforme diz André Luiz, na série André Luiz. Nós sabemos disso. E aí, às vezes, a pessoa se sente mal e não sabe nem por quê. Nós sabemos porque conhecemos a doutrina espírita. E aí ele vai dizer que atua principalmente em nós, que somos os geradores desses pensamentos associados aos nossos sentimentos, né? Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Olha a importância da disciplina do nosso pensamento. E aí ele vai dizer para nós também, modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, como já dissemos, imagens, que se imprimem na matéria sutil, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. De que o corpo fluídico, ou seja, o nosso perispírito, é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa, e a chama interior aviva-se ou obscurece. Percebe? E aí vou lá para o último já, tá? Lá para o último, não vou passar. Aí nós vamos fechar dizendo para todos nós, encarnados e os nossos irmãos desencarnados, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. E assim nós encerramos a nossa reflexão na manhã de hoje, agradecendo a todos a paciência e esse sentimento de fraternidade que a gente sente aqui, nessa vibração que todos aqui emitem e que a gente é envolvido também. Disciplina. Nós vamos agradecer ao Zineide pela sua vinda aqui, pelas suas palavras, nos trazendo sempre elementos para que a gente vá fazendo essa reforma íntima, né? Porque ela é tão necessária. Nós estamos aqui encarnados justamente para isso, né? Para que a gente saia um dia desta vida, né, melhor do que quando a gente chegou. Quem já está assim de cabelo branco, fazendo aquela contagem regressiva. Eu também estou já quase já. Então agora você dizer assim, vamos lembrar, né, das nossas experiências e tal, né? Se elas forem boas, né, melhor para cada um de nós, né? A gente acumulou alguma coisa para a gente levar lá para o outro lado, né? Agora, fazendo, escritura, essas coisas, a gente não leva nada, né? A gente tem que cuidar mesmo é do lado espiritual. A nossa gratidão. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passes. Obrigado. Eu que agradeço. Da nossa reunião desta manhã, nossa gratidão à nossa irmã, tão bondosamente veio trazer para nós essas reflexões
que nós estamos precisando tanto no nosso dia a dia, todos nós, tanto espíritas como não espíritas. Então nós, nesse instante, levamos nosso pensamento ao Pai Criador, ao Jesus, aos mentores dessa casa, que nos amparam nos momentos de maiores dificuldades. Nós adentramos nessa casa. O que é que nós viemos aqui buscar? A harmonização para a nossa alma, às vezes tão conturbada. E nós chegamos aqui e encontramos alguém com palavras assim tão significativas para o nosso caminhar, que às vezes está tornando tão difícil, mas que aquele que em Deus crê, que tenha a fé raciocinada, porque de tudo que acontece conosco tem um significado, e Deus está presente neste significado. Nossa gratidão a Deus, primeiramente, a Jesus, aos mentores da casa, por essa lição do dia a dia. Nosso agradecimento também à nossa irmã. Que Deus a ampare, que sempre ela tenha essa disponibilidade para levar sempre o conhecimento espírita por onde ela passar. Porque nós temos essa obrigação de sermos uma luz, clareando o caminho daqueles que vêm logo a seguir, que ainda não têm o conhecimento. Nós precisamos muito disso. E o Espírita precisa fazer isso, porque nós somos os trabalhadores da última hora. E nós temos esse dever, essa responsabilidade de, por onde passarmos, deixar um rastro de luz. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Nós te rogamos a Ti, Mestre amado, ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, e que assim seja. Um bom dia a todos, uma semana de paz, de luz, de fé e de amor a todos. Obrigado.